Você sofre com libido baixa? Tem diminuição de desejo sexual? No caso do homem, tem dificuldade de ter ereção? E sente que isso compromete o seu casamento? Sente que isso compromete a sua qualidade de vida? Pois bem, vou conversar no vídeo de hoje a respeito de 7 causas de diminuição do desejo sexual. Se você sofre com isso, sabe alguém que sofra, quer entender melhor a respeito desses assuntos, assista ao vídeo de hoje. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, trabalho com médico nutrólogo, trabalho com a medicina integrativa também e estou aqui semanalmente trazendo conteúdos novos para vocês aqui no YouTube. Se você ainda não me segue, se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve no YouTube, me segue no Instagram, curta, compartilhe, que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de 7 causas de libido baixa, 7 causas que levam à diminuição do desejo sexual, dificuldade de ereção no homem, que comprometem a qualidade de vida tanto do homem quanto da mulher. Tanto o homem quanto a mulher podem sofrer e isso compromete a sua qualidade de vida. E vou conversar a respeito de 7 causas. A primeira causa que eu quero destacar é a deficiência de testosterona. A deficiência de testosterona. A testosterona é um hormônio androgênico presente tanto no homem quanto na mulher e que é essencial ao libido, é essencial ao desejo. É um dos primeiros parâmetros, é um dos primeiros hormônios que que os médicos em geral, quando são questionados a respeito dessa questão da diminuição da libido, pedem. Então, um dos primeiros exames pedidos pelo médico, tanto pelo urologista, pelo nutrólogo, pelo clínico, pelo ginecologista para abordar a deficiência, a queda da libido, é a testosterona. A testosterona também é um hormônio muito importante para a saúde cerebral. Tem um link aqui, tem um vídeo meu aqui no YouTube que eu falo a respeito da testosterona. A testosterona ela vai além do libido, ela, como eu falei, ela vai muito além disso. Ela também trabalha imunidade, fortalecimento de massa muscular, emagrecimento, memória, raciocínio. Ela vai muito além disso. Mas ela também é fundamental para a questão sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. É importante entender, e isso vocês vão ver ao longo do vídeo, tem mais 6 outras causas de deficiência de libido que afetam a libido. A primeira que eu vou citar é a testosterona, tem que ser reposta. Essa testosterona ela pode ser reposta a partir de implantes hormonais, onde é colocado o implante, o chip via subcutânea. Essa reposição pode ser feita em gel através de um hormônio base, um hormônio bioidêntico, a gente aplica em uma área de pouco pelo. Ela também pode ser reposta por via oral na forma do DHA, que é um hormônio que pode ser convertido em testosterona. E é importante que seja feito o seu devido diagnóstico e o paciente tendo uma testosterona baixa, tendo a queda de libido, com certeza tem que ser abordada essa questão. Segundo ponto, muito importante, só complementando aqui, homens na andropausa, mulheres na menopausa, o excesso de álcool pode levar à deficiência de testosterona, o excesso de alimento rico em soja, a soja tem um hormônio chamado isoflavona que se liga aos mesmos receptores que a testosterona. Então quem consome muito soja, então por você que é vegetariano e que de repente faz uso de muito alimento rico em soja, isso pode também estar baixando a sua testosterona. E isso pode também estar comprometendo a questão sexual. Então a deficiência de testosterona tem que ser abordada tanto no homem na andropausa, mulher na menopausa, quem faz uso de muito álcool, tudo isso pode baixar a testosterona, ok? Outra causa de deficiência de libido, que afeta o libido, é a deficiência de um hormônio chamado estradiol. O estradiol é um hormônio muito importante. O organismo, é importante entender o seguinte, o organismo ele vive em equilíbrio, então não é apenas a testosterona. A testosterona, inclusive, para poder funcionar, ela depende, como eu cito nesse vídeo que eu oriento que assistam para entenderem melhor, a testosterona para funcionar ela depende de zinco, ela depende de magnésio, ela depende de vitamina B6, ela depende de outros nutrientes para que ela possa se ligar ao seu receptor. Então a testosterona ela tem que se ligar ao seu receptor. Se não há esses marcadores, se não há esses minerais, se não há essas vitaminas, a ligação ela não ocorre de forma eficiente e, consequentemente, o indivíduo ele pode até ter uma testosterona boa, mas não terá uma testosterona que funciona de forma eficaz. E para que a testosterona possa atuar ao nível da questão do prazer, ela também depende do estradiol.
O estradiol é esse hormônio que tanto o homem quanto a mulher tem. É o hormônio feminilizante, é o hormônio que dá as características femininas à mulher. Então, por exemplo, eu nunca reponho estradiol no homem. Eu procuro aumentar a testosterona. A testosterona, ela quando em uma quantidade maior, ela é convertida em estradiol através de uma enzima chamada aromatase. Então, homens que têm muita testosterona, por isso que tem que estar dosando, uma parte dessa testosterona vai ser convertida em estradiol. E isto é bom. Isto é bom. Então você pode, no primeiro momento, pensar que é ruim. Você pode pensar, doutor, mas se eu tenho muita testosterona e uma pequena parte dela é convertida em estradiol, o estradiol é o hormônio que dá as características femininas e eu sou homem, então eu não quero. Mas entenda que o estradiol também tem uma importância no homem. E uma dessas importâncias que o estradiol tem no homem é a questão do libido, é a questão do desejo sexual. Obviamente o homem deve ter um estradiol baixo. Por isso que eu nunca reponho estradiol no homem. Ele deve ter um estradiol baixo. Ele deve ter um estradiol baixo porque se o homem tiver um estradiol alto, ele pode ter ginecomastia, ele pode ter outras alterações que não são adequadas, que não são boas, são efeitos colaterais. Mas é importante entender que se o homem tem um estradiol muito baixo, provavelmente ele deve ter também uma testosterona muito baixa. Já que, como eu expliquei, se o indivíduo tem uma testosterona muito boa, uma parte dessa testosterona, através de uma enzima chamada aromatase, vai ser convertida em estradiol. Então, a deficiência de testosterona acaba também tendo ligação com a deficiência de estradiol. Mas são hormônios diferentes, por isso essa é a segunda causa de uma libido baixa. Não adianta você simplesmente aumentar a testosterona e ignorar o estradiol. É importante também estar atento ao estradiol, que também é uma causa de deficiência, de deficiência de libido, queda do libido, queda do desejo sexual. Bom, a terceira causa, que também está ligada a isso, é a deficiência de uma globulina chamada SHBG. Uma globulina chamada SHBG. O que é essa globulina? É uma globulina de transporte do hormônio sexual. Também interessante, também está ligado à testosterona. Então, muitas vezes, o médico profissional avalia apenas a testosterona total. Avalia apenas o paciente tem uma testosterona de 500, tem uma testosterona de 600, uma testosterona de 400 nanogramas por decilitro, e essa testosterona está dentro do valor de referência. Então, você vai lá, tem uma queda, tem um desejo sexual muito baixo, tanto, eu estou falando esse valor de 300, 400, 700 para o homem. No caso de uma mulher de 40, de 30, a mulher geralmente é em torno de 10 vezes menos que o homem. Então o indivíduo, tanto o homem quanto a mulher, tem uma testosterona dentro do valor de referência. E o médico considera então que essa testosterona está boa e não tem nada a ver com a testosterona, a deficiência do libido. Mas na verdade o indivíduo ele tem um SHBG muito alto. Ele tem um SHBG muito alto, na verdade é um SHBG muito alto. SHBG muito alto, que é essa globulina de transporte, vai se ligar, o SHBG ele vai se ligar à testosterona. Consequentemente, o indivíduo vai ter uma testosterona, ele pode ter uma testosterona alta, a testosterona total, mas a testosterona livre vai estar muito baixa. E qual é a importância da testosterona livre? A testosterona livre é a testosterona que de fato se liga ao receptor. Então aquela testosterona que vai se ligar ao receptor é a testosterona livre. Então se você tem uma testosterona total muito alta, você tem uma testosterona total alta, boa na verdade, mas se você tem um SHBG muito alto, corrigindo mais uma vez, é o SHBG alto, muito alto, que compromete a parte sexual. Se você tem um SHBG muito alto, um SHBG de 100, um SHBG de 200, um SHBG de 180, de 80, um SHBG alto, acima de 50 principalmente, esse SHBG vai se ligar, vai competir com a testosterona, vai se ligar à testosterona total, e por mais que você tenha uma testosterona total boa, a testosterona que funciona, a testosterona que estará livre, a testosterona livre para se ligar ao receptor será baixa. Então você vai ter no papel uma testosterona total alta, mas se o médico também pedir a testosterona livre, ele vai ver que a testosterona que vai se ligar ao receptor está baixa. Consequentemente, a sua testosterona livre vai estar baixa e não vai ter desejo sexual, porque a testosterona só funciona na medida que ela se liga ao receptor. Não adianta você ter uma testosterona alta, uma testosterona total boa, não adianta você ter uma produção de testosterona boa se ela não está se ligando ao receptor. Então ela não está agindo. Então no papel você tem uma testosterona boa,
mas na prática você tem uma testosterona ruim, ok? Bom, então essas são as 3 primeiras causas de deficiência de libido, né, de comprometimento do libido. A 4ª causa é a obesidade. A obesidade é a 4ª causa de queda do libido, queda do desejo sexual. Também tem uma ligação direta com a testosterona. Os obesos, eles têm uma ação maior da enzima, como eu havia citado, eles têm uma ação maior da enzima aromatase, que vai acabar convertendo a testosterona em estradiol. Então, qual o grande detalhe? O detalhe é o seguinte: o organismo tem que ter um equilíbrio. Você precisa tanto de estradiol quanto precisa de testosterona. É fundamental que você tenha os 2 níveis, os 2 hormônios em níveis adequados. O homem precisa de um estradiol baixo, a mulher precisa de um estradiol mais aumentado, o homem precisa de uma testosterona muito mais alta e a mulher precisa de uma testosterona também um pouquinho mais baixa, uma relação menor do que o estradiol, no caso para a mulher. Mas é importante que essa relação seja respeitada tanto para o homem quanto para a mulher. Quando o indivíduo é obeso, a testosterona cai. A testosterona cai muito e o estradiol aumenta muito. Então, no caso do homem, esse equilíbrio é perdido em função da obesidade. Vai haver um aumento da aromatase no homem e, consequentemente, a testosterona vai cair ainda mais e, consequentemente, o estradiol também vai aumentar. No caso da mulher, a mesma coisa. A mulher também vai ter um aumento da aromatase. A aromatase é uma enzima presente na célula de gordura. O indivíduo obeso, ele tem mais gordura, lembrando que a obesidade é sempre uma doença. Então, mesmo que o indivíduo se sinta um gordinho saudável, mesmo que o indivíduo se sinta bem um pouquinho acima do peso e tal, entenda, tá doente. Todo obeso tá doente. Ok? Então, todo obeso vai ter um aumento da aromatase, tanto o obeso homem quanto a obesa mulher. Isso vai acabar diminuindo a testosterona. O detalhe é, a mulher já tem uma testosterona menor. Na medida que ela aumenta a aromatase, esse nível de testosterona cai ainda mais. Então, se a mulher ela tem uma testosterona de 50, mais ou menos, 50 nanogramas por decilitro, que é uma testosterona que está mais ou menos dentro do valor de referência, e ela é obesa, então eu vou ver o exame dela, o médico vai ver o exame dela e a testosterona dela vai estar em torno de 20, vai estar em torno de 10, vai estar até mesmo indetectável. Eu recebo muitas vezes em meu consultório pacientes com a testosterona indetectável, principalmente mulheres. A testosterona está tão baixa que não é nem capaz de medir. Então, consequentemente, a testosterona está baixa, total está baixa, a testosterona livre está baixa e, consequentemente, o estradiol vai aumentar muito. O estradiol aumentando muito, podem surgir até doenças como mioma, vou até colocar aqui do lado, dada a necessidade. Então, por exemplo, na mulher, pode levar ao mioma, uma doença hiperestrogênica, pode levar a endometriose, pode piorar. A endometriose também tem um vídeo aqui, ó, tem um link aqui, o vídeo sobre endometriose. Eu explico que a endometriose é uma doença hiperestrogênica, adenomiose. O obeso vai ter um risco maior de adenomiose, por ser também uma doença hiperestrogênica. E a celulite, a mulher hiperestrogênica, ela tem mais celulite. A mulher hiperestrogênica tem mais celulite. Então, esse equilíbrio é perdido. A mulher ela tem que ter mais estradiol do que testosterona, correto, mas dentro de um equilíbrio. Se aumenta muito mais o estradiol dela e diminui ainda mais a testosterona, ela vai ter queda do libido, ela não vai ter desejo sexual, ela não vai ter essa parte sexual boa, e ela ainda vai ter piora da celulite, vai ter piora da adenomiose, vai ter piora da endometriose, vai ter piora do mioma. Lembrando que tem outros fatores, recomendo que assistam o vídeo da endometriose para poder entender melhor a doença. Pois bem, a obesidade também é uma causa de queda da libido por piorar ainda mais essa questão hormonal, ok? Ansiedade, que como eu falo no vídeo, também tem um vídeo em que eu falo a respeito da ansiedade. A ansiedade está ligada a fatores hormonais, a própria testosterona, um hormônio chamado, e um outro hormônio chamado cortisol, está muito ligado à ansiedade. Então, pacientes que sofrem com ansiedade, pacientes que sofrem com depressão, pacientes que têm uma deficiência de serotonina, pacientes que têm um desequilíbrio hormonal, também podem, um dos sintomas da ansiedade e da depressão é a queda da libido baixa. Então, se você sofre com ansiedade,
Isso pode, a libido baixa pode ser inclusive um dos sintomas ligados à sua ansiedade. Tem um vídeo em que eu falo a respeito da ansiedade. A ansiedade ela sempre tem uma causa hormonal, a exemplo da testosterona, a exemplo do cortisol, a exemplo da noradrenalina, a exemplo de vitaminas, e é importante tratar a causa hormonal. É importante também o tratamento psiquiátrico, o tratamento da ansiedade pode ser. Então se você, por exemplo, tem uma queda de libido muito importante, eu recomendo que procure um nutrólogo, recomendo que procure um médico para poder estar buscando a causa hormonal que está te levando a sofrer ansiedade. Isso vai te ajudar a melhorar a questão da própria ansiedade, consequentemente também melhorando a questão do desejo sexual. Pode ser que você também tenha deficiência de testosterona, então entenda que a testosterona também está ligada à ansiedade, além de outros hormônios, então meio que a quinta causa também pode ser influenciada pela primeira, também pode ser influenciada pela segunda, também pode ser influenciada pela terceira e também pode ser influenciada pela quarta causa. Por quê? Porque o organismo ele trabalha em equilíbrio. Então, os hormônios eles vão se interagindo e se você tem, por exemplo, se você é obeso, se você sofre com ansiedade, se você tem o estradiol baixo, você tem, no caso, a testosterona baixa, tudo isso vai estar interferindo também na questão do desejo sexual. Com relação ao medicamento psiquiátrico, eu sou favorável em determinadas situações. Então, eu sou favorável, em primeiro lugar, a procurar um médico para poder diagnosticar toda essa parte hormonal, avaliar toda essa parte hormonal que pode ser a causa do seu problema, mas caso você esteja sofrendo muito com essa questão da libido baixa, da ansiedade em si, o medicamento psiquiátrico pode ser interessante para te tirar da crise. Não para resolver a deficiência hormonal, não para resolver a causa do problema, mas para te tirar da crise, para te dar um alívio, para te trazer um conforto em determinado momento, ok? Pois bem, então quinta causa, ansiedade. Então, sexta causa, doenças inflamatórias sexuais. Nesse screen de investigação de libido baixa, também tem que pensar em doenças inflamatórias sexuais. Mulheres podem sofrer com a doença inflamatória pélvica, que muitas vezes pode ser causada pela gonorreia, então por uma bactéria causada que leva a doença de gonorreia. Para a paciente ela pode ter dispaurenia, que é dor durante o ato sexual, então ela tem desconforto durante o ato sexual. Esse desconforto durante a realização do ato sexual acaba levando ela também a ter uma queda do libido, porque ela começa a associar o ato sexual à dor. Toda vez que ela tem a relação sexual, ela sofre com a dor. O nome dessa dor durante o ato sexual é chamada de dispaurenia, que está muito ligada a essa doença inflamatória sexual. E o homem também pode ter esse desconforto. O homem, quando tem uma doença chamada prostatite, que é um processo de doença inflamatória da próstata, toda vez que ele tem relação sexual, ele também pode ter dor, além das demais doenças sexuais, como sífilis, entre tantas outras, que também podem causar desconforto sexual, desconforto durante o ato sexual, e isso pode acabar culminando em diminuição do desejo sexual, na medida em que a pessoa ela antes de ter a relação sexual, ela já começa a associar a dor que ela vai ter do ato com relação ao próprio desejo, né? Então ela tem a diminuição ela tem uma diminuição do desejo em função da dor que vai sentir no ato por estar doente, por ter uma doença inflamatória sexual. Então tem que investigar prostatite no homem, doenças sexuais, tanto no homem quanto na mulher, doença inflamatória pélvica, tudo isso tem que ser investigado. Então eu deixei por último a sétima causa de diminuição do libido, mas é uma causa muito comum. Então, como médico, eu procurei avaliar as causas orgânicas, as causas hormonais, as causas hormonais e orgânicas que poderiam estar ligadas à diminuição do desejo, à diminuição do libido, mas o relacionamento é uma causa importante também, inclusive uma das mais importantes. Então, se o relacionamento está desgastado, se há um comprometimento, se há um estresse crônico ali no casal, se não há uma interação, se não há uma união entre o casal, essa também pode ser uma causa de diminuição do libido, também pode ser uma causa do desejo sexual. Então, pois bem, pessoal, essas são as causas, as 7 causas principais que eu avalio no meu consultório. Então, existem outras causas também de diminuição do libido, tireoide também tem que ser investigada, a própria diabetes também tem que ser investigada, a diabetes também é uma causa de disfunção sexual, de impotência no homem, então tudo isso tem que ser investigado. Tabagismo também pode levar à impotência sexual, também pode levar à diminuição do desejo
sexual, tudo isso tem que ser investigado. Mas as 7 principais causas que eu observo no meu consultório e que eu avalio, que são muito comuns em jovens, são muito comuns em idosos, são muito comuns em mulheres que utilizam anticoncepcional também, são essas causas aqui. E é essas causas que a gente tem que observar e espero que tenha sido muito interessante para vocês. Se gostaram, curtam, compartilhem, que é sempre um prazer estar trazendo esse conteúdo para vocês. Tchau!